ideia, a ideia neste primeiro episódio é que a gente faça um apanhado geral sobre a questão da espiritualidade, o sentido da espiritualidade. Eu posso confessar para vocês que me sinto muito à vontade quando eu determino, ou melhor, quando eu me proponho a falar desse tema, que para mim é realmente um dos mais importantes, mais interessantes, no aspecto do trabalho, né? Lembrando sempre, né, que aqueles que estão chegando, o meu trabalho, a gente consegue dividir ele em três partes, todas, na verdade, baseadas em um, em um ponto principal, né, em um carro-chefe, que é o Moentian, método integrado de transmutação interior e ascensão, do qual eu sou o codificador. E nessa apresentação que eu estou fazendo, eu estou dividindo justamente a parte do transmutação interior e a parte da ascensão, né? A parte da transmutação interior, a gente está fazendo a apresentação na série sobre energia, e a parte da questão da ascensão, que é então aí a parte mais profunda, né? A gente está colocando a partir de agora nessa série sobre espiritualidade. E vocês vão entender até o motivo pelo qual a gente está fazendo essa divisão. A questão interessante é que quando nós vamos falando sobre o método, né? Então, assim, ó, o que precisa primeiramente ficar entendido, deixa eu tirar o som aqui. O que primeiramente precisa ficar bem entendido é mesmo a questão. Só preciso tirar esses sons aqui. Pronto. Quando se fala, né, mesmo que seja assim a questão da divisão entre a espiritualidade ou a questão da meditação, o que a gente precisa ter bem em mente, em primeiro lugar, é que o método, né, o Moentian, ele não está baseado simplesmente em conversa, né? Ele é um método prático de auxiliar justamente na evolução da consciência e de auxílio à hierarquia espiritual. E aí é que está porque desse episódio 1 nós vamos falar de toda a base, né, de toda a estrutura da espiritualidade. E nesse primeiro episódio já vamos ter a noção, né, por isso eu já denominei ele qual o propósito da vida humana, porque a partir desse momento, de sabendo isso, né, de estruturando o que vem a ser a nossa espiritualidade, é que a gente vai conseguir entender tudo o que se fala sobre espiritualidade e principalmente utilizar de uma maneira muito mais efetiva a parte prática do, do próprio Moentian, tá? Eu sei que vai ter muitas questões e isso vai ser muito bom também. Preciso ligar um cabo aqui. Vamos ter muitos questionamentos e isso vai ser muito importante também, mas é preciso entender que esse trabalho que está sendo apresentado já tem sido realizado há mais de 20 anos, né? A preparação para esse trabalho já vem feita há muito tempo e a apresentação que eu estou fazendo agora, na questão de tentar dividir um pouco, separar, é mais uma questão didática do que propriamente modificar algo do próprio método. O que precisa ficar bem claro também é que nós temos assim, ó, um entendimento hoje, né, depois de anos de prática, de que algumas pessoas não precisam entender a parte da espiritualidade profunda para que se utilizem da energia e ela cause benefícios, né? Para que ela lhes traga benefícios. Então é isso que a gente vai se situar hoje aqui
e é por isso que a gente vai já começar com as definições que nós nos propomos a realizar aqui. Então vamos iniciar bem pelo início, questionamentos. Nós vamos ter duas partes, né, ou três. Uma primeira parte é essa da explanação, eu vou colocar algumas coisas aqui, e depois tem uma segunda parte que é alguns questionamentos que já tinham feito, então nós vamos nos estender bastante por aqui. Tem muita coisa para definir. Como eu digo assim, de novo, vou autofalar. Nós vamos lançar muitas ideias. Não dá para explicar tudo de uma vez só, obviamente, por isso é uma série. Mas eu quero, nesse primeiro dia, hoje, lançar as ideias básicas e esclarecer o propósito real que tem tudo isso. Tá? Tudo o que vai ser falado aqui está baseado no meu trabalho do Moentian, como eu disse, né? Que inicialmente foi ali pelo manual, né? O manual completo, especialmente essa parte sobre o propósito da humanidade, a espiritualidade, vocês vão encontrar basicamente no capítulo 3, que é chamado A Irmandade Cósmica, e na parte 5, especialmente a parte 5D, ou E, lá do Conversando sobre Moentian. Depois eu vou deixar, inclusive, alguns links. E depois também eu vou dar uma editada no vídeo e aí eu vou colocar no próprio vídeo algumas imagens e algumas páginas para que fique melhor, fique mais didático de se entender. Então hoje qual é a nossa ideia? Episódio 1 da série Espiritualidade. Qual o propósito da humanidade? Entendendo o sentido da vida. Nós temos, quando nós nos interessamos pela espiritualidade, né, nós caímos geralmente naquilo tudo que aparece pela frente. Muitas vezes nós criticamos aquelas ideias centrais e básicas sobre os conhecimentos que tem, e aí a gente entra numa linha um tanto paralela ao conhecimento real, ao conhecimento mais científico, digamos assim, né? Volto a dizer que aqui não existe nada de científico, eu não tenho a pretensão nem a ideia de que isso seja científico, até já iniciando, né? A gente pode sempre falar que existe sim muito do aspecto da questão do crer, né? Porque quando uma pessoa lança uma ideia, e a minha questão é já fazer uma diferença assim, ó, lançar uma ideia significa estar no nível de consciência, e nós vamos ver o que são níveis de consciência, no qual aquelas informações provieram. Agora, se a pessoa que lê, ela simplesmente lê e aceita, ela não necessariamente esteve naquele mesmo nível de consciência de onde as informações se originaram. Então, enquanto ela não teve acesso direto àquelas mesmas informações, nós podemos dizer que ela acreditou naquilo ali. Nós vamos voltar a esse tema depois. Bem, mas então, qual o propósito da humanidade? Qual o sentido da vida humana? Quando nós entramos no aspecto da espiritualidade, nós necessariamente vamos entender que existe sim uma estrutura, uma ordem, uma hierarquia, uma estrutura bem definida e que nos leva a entender o propósito da humanidade como uma coisa muito bonita. Num princípio, a maioria das pessoas, quando a gente pergunta qual é o propósito da humanidade, pensa em si, né? Pensa nos seus objetivos, pensa nas maneiras como quer atingir alguma coisa na vida particular, familiar, né? Como um objetivo até maior. Mas quando nós falamos do objetivo da humanidade como um todo, e isso relacionado, obviamente, à espiritualidade, né? Aí as coisas mudam bastante. E o propósito da humanidade como um todo é justamente evolução. Sair de um reino, né? Sair de um reino propriamente do humano e entrar no reino que a gente chama espiritual. Para isso,
conta justamente com uma estrutura toda de auxílio, como a gente diz, né? Auxílio de seres que já estão nesse plano de evolução. Agora, aí entra muito, muito e muito da questão das confusões que se estabelecem. Alguns dizem que todas as formas de evolução, todas as formas de energia, todas as formas de consecução são iguais. Mas esses que fazem assim também entendem apenas um aspecto, né? Um aspecto inicial, digamos assim, da questão. E pode até ser bonito, pode até ser bom, pode até ser mesmo além da preocupação normal que a maioria das pessoas tem, mas ainda assim é muito limitado pela questão, justamente, de estar analisando tudo de um ponto de vista ainda emocional e humano, né? Porque existe aquela ideia assim de quando as religiões, por exemplo, vão se unificar, né? Quando será tudo uma coisa só? Quando será o planeta uma harmonia total, né? Essa ideia, essa ideia, ela só pode vir a se manifestar na medida que eu em mim unificar, em que eu em mim apaziguar, e quando eu em mim unificar as partes do meu próprio ser. Então, dentro daquilo que a gente vai chamar espiritualidade, a unificação, a integração, a união de todos esses conceitos, a união de todas as diferenças, ela só vai acontecer quando nós transformamos a nossa realidade. Então, por isso que a gente sempre fala, né, inclusive quando a gente faz ali aquela meditação da quarta-feira, que é digamos assim, o suprassumo da nossa espiritualidade atual, a gente sempre diz que não estamos interessados na transformação social, mas na transformação interior. Por quê? Porque a partir do momento que a gente consegue sair do campo das dualidades, sair do campo daquilo que representa o aspecto da confusão que existem nesses corpos da personalidade, e nós vamos definir isso aqui também hoje, é que a gente consegue ir gradativamente unificando em nós essas diferenças. E aí nós também somos parte, aí sim, dessa transformação social, dessa transformação da humanidade como um todo. Então, o propósito da humanidade primeiro é evolução, sair do reino propriamente humano e entrar no reino espiritual. Para isso, se precisa sim de muita informação correta, seguir uma linha determinada de raciocínio, de pensamento, de energia, inclusive, né? Porque hoje, inclusive, está muito na moda quando se fala holismo, né? Quando se fala holístico, em vez de se pensar nas partes do ser que precisam ser integradas, se pensa no amontoado de informações, num amontoado de técnicas e energias, muitas vezes conflitantes, que às vezes, e na maioria das vezes, atrapalha muito mais, e as pessoas ficam cheias de ideias equivocadas sobre a própria evolução. Então isso é uma coisa também que nós vamos ver na segunda-feira, lá na série Energia, na terceira parte, nós vamos fazer um pouco mais dessa distinção, né? Desde a manifestação do corpo físico até as suas estruturas diferentes e por que isso ocorre. E aqui nós vamos um pouco mais, né? Vamos um pouco além ainda. Então o propósito, né? Agora a gente precisa também entender, né, que nessa questão dos reinos, né? Nós entendemos assim também que existem os reinos, né? Os reinos básicos, né? Eu sempre coloco assim que para a gente começar a entender, né? Nós vamos fazer. Eu sei que a biologia já não divide mais assim, tem outras divisões, mas para um entendimento básico, superficial e primeiro, a gente sempre coloca assim aqui existem três reinos iniciais, né? O reino mineral, o vegetal, o animal. Quando nós vamos trabalhar na questão da espiritualidade, nós agregamos aí o humano e o espiritual. Então nós vemos que existe, na realidade, uma relação muito estreita entre o animal e o humano e esse espiritual, no sentido de que
o humano precisa auxiliar o animal na sua aquisição de algo semelhante a uma consciência, e o espiritual auxilia o humano para que ele saia desse reino puramente humano e entre no espiritual. Então é uma reciprocidade aí. E os outros dois reinos, eles são reinos que auxiliam justamente no equilíbrio de todas essas energias do próprio planeta e na própria energia do ser humano, né? Enquanto se está ainda centrado num nível de personalidade, num nível ainda de alma, e a gente vai entender essa diferença hoje aqui ainda, pelo menos eu pretendo colocar essas ideias todas aqui hoje. Quando nós vemos essa diferença, nós entendemos que, num primeiro momento, sim, nós ainda nos alimentamos, né? Nós ainda necessitamos, num reino, da questão da personalidade, ainda na questão do ser como bem humano, né? Se entende que necessita de nutrição, que se necessita de energia. Mas quando nós vamos cada vez mais reconhecendo um nível interno profundo, e quando cada vez mais nós vamos vendo que as nossas necessidades não são como as do que se define para a humanidade em geral, e isso precisa ser definido assim, ó, bem claramente, como isso não pode ser algo que a nossa mente queira, né? Eu não posso querer dizer assim, ó, que eu estou mostrando isso para as outras pessoas, ou que eu acho que isso seja bom. Eu tenho que chegar a um nível interno disso. Quando eu chego no nível interno de entender essa mudança, isso que acontece como uma transformação interior em mim mesmo, então eu entendo que não é nem dos alimentos que eu tiro a minha nutrição, não é de segurar uma pedra que eu vou me energizar, muito pelo contrário, né? Quanto mais eu entendo o respeito que existe no equilíbrio da natureza e que eu sou uma parte de algo muito, muito superior, na verdade eu que devo auxiliar a pedra para que na sua evolução lenta ela se acelere, eu que devo auxiliar o animal para que ele de alguma maneira tenha um tipo de consciência um pouco diferente, e eu que tenho que entender que as coisas que eu tenho passado são, na verdade, instrumentos, né, dentro dessa compreensão mais espiritualista, para que eu possa, então, ascender em nível evolutivo. Tá? Então, nós vamos entrar agora numa coisa um pouco mais profunda aqui. Né? Então, a gente já entendeu, né, que existe sim uma participação de reinos. Né? Agora, a gente precisa ter definido uma coisa. Né? Quando eu estava falando assim, aqui, quando nós falamos da espiritualidade aqui, né, por mais de 20 anos eu tenho tentado trazer informações sobre a mais alta espiritualidade. Né? Num primeiro momento, essas informações vieram assim, né, de um nível de acesso à informação muito pura. Quando eu comecei a falar sobre isso, né, e especialmente assim a minha questão maior era que as pessoas utilizassem a energia de forma prática, muito mais do que explicar conceitos. Né? Isso que a gente está fazendo aqui é uma ideia que talvez seja interessante, por quê? Porque quando a gente consegue entender de fato o que é espiritualidade, a gente não se perde em tantos caminhos ou em tantas informações. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode adquirir cultura com todas essas informações que estão por aí e saber selecionar aquilo que de fato vai modificar a nossa vida. Porque informação é que nem um filme, né? Pode ser que nem um filme, passa o tempo, mas aquelas informações que de fato nos modificam, que de fato nos transformam, né? Elas nunca são só informações, elas entram também elas entram também num nível da utilização, da forma prática como as coisas precisam acontecer. Então, por isso que o Moen Tian, muito mais do que palavras, ele é um método com práticas. E as palavras, né, ou o que eu tenho feito no sentido de trazer instrução, é muito mais como uma forma de explicar onde realmente essa energia, onde realmente essa qualidade dessa energia e dessas informações vão nos levar de fato. Porque muita coisa mudou no aspecto da espiritualidade, muita coisa já não é mais a mesma, e isso já tem mais de 30 anos, né?
Todas as informações, inclusive, que eu tenho trazido a partir do ano 2000, elas estão baseadas em uma transformação que vinha ocorrendo no planeta já há muitos e muitos anos e que a maioria das pessoas presas a determinados conceitos mais antigos continuou ainda propagando aquelas informações. E quando essas novas chegaram, mesclaram todas essas informações num apanhado imenso de futilidades, talvez, ou até mesmo de informações que não têm sentido. Então, o propósito real dessa série Espiritualidade é falar de uma maneira muito aberta sobre a questão do que a gente vai ter que, de alguma maneira, acreditar até o momento que se consiga acessar de fato essas informações por conta própria. Mas, num primeiro momento, é uma questão muito mais de fé. E aí entra a palavra que todos nós precisamos, de alguma maneira, entender, né? Que quando a gente vai falar sobre espiritualidade profunda, entra muito, como eu disse, né, da crença e entra muito também de uma forma de trazer uma nova cosmogonia. O que é uma cosmogonia, né? É um entendimento de onde surgiram essas ideias que formam essa tal espiritualidade, né? Quando a gente fala assim que existem seres que auxiliam, de onde saiu esses seres? Como alguém prova isso? Não. Quando a gente não consegue provar, mas está muito mais no campo da crença, muito mais no campo do que as pessoas podem acessar por conta própria ou por terem lido, interpretado, né? A gente vai chamar isso que tudo isso é uma questão metafísica e dogmática. E aí as pessoas dizem, mas eu estava quando eu estava na religião é que era dogma, aí eu saí dos dogmas e agora entro em outros? Sim. A definição de dogma diz claramente o seguinte, que tudo aquilo que não for comprovado pela ciência e que precisa da fé para que consiga existir ou subsistir ou fazer parte do nosso repertório mental, né, é dogma. Então, sim, tudo aquilo que a gente fala aqui, como eu disse, né, eu não tenho pretensão de associar qualquer dessas coisas que eu falo ou faço com ciência, porque eu não acho que seja mesmo e não tenho intenção de que isso seja. Então, isso precisa ficar bem claro, que sim, é um nível de acesso que às vezes, né, se a gente for na prática de energia, que a gente ainda não chegou, mas quando tu for na prática da energia e nós conseguimos repetir e repetir e sempre tem bons resultados, né, e todas as pessoas que entram conseguem os resultados, poderia até, em certo nível, ser científico, mas não é esse o propósito. Por quê? Porque os resultados nunca são iguais, as pessoas são completamente diferentes, as situações são completamente diferentes, o uso é completamente diferente. Então, existe sim muitas vezes que a pessoa pensa que está utilizando a energia simplesmente, mas ela está muito mais no pensamento, muito mais na fé e muito mais no contato que ela está fazendo com o íntimo de si mesma, produzindo um resultado muitas vezes até paliativo. Então isso também é questão de fé, de dogma, de acreditar que é o que está acontecendo. Tá? Então isso precisa ficar bem claro num primeiro momento, não só na questão do que se fala em relação à espiritualidade, como também na questão da utilização da energia. Tá? A gente sabe que existem esses níveis lá, mas não é científico e não se tem a pretensão de que seja. Bem, para entender evolução ou ascensão. Como eu disse, né, a série Espiritualidade ela está baseada no termo ascensão ou evolução, que é a última palavra ali do método integrado de transmutação interior e ascensão. A transmutação interior está muito relacionada à energia, à iniciação que se recebe no Moichan para que se desbloqueie a energia e através de práticas se estimule a energia interna, associando a isso a prática inteligente da meditação, como a gente tem falado, né? Inclusive, se vocês entrarem bem na questão da meditação, vocês vão ver que tem 3 níveis, né? 3 níveis muito importantes que não se pode deixar de entender, que é o nível 1 da meditação, é
entender o processo da meditação e reconhecer o estado intermediário. O nível 2 é o nível da resolução da personalidade em si, ou seja, de um equilíbrio entre o mental, o emocional, o físico, e entendendo seus próprios processos internos, ou seja, o autoconhecimento. E um terceiro nível é aquele nível onde a gente vai muito mais a fundo nas questões bem mais internas, bem profundas, né, que eu chamo inclusive as resoluções profundas. Muitos já têm tido acesso a esse material, mas eles ainda fazem parte de eu diria assim, de uma um pré-trabalho, né, que aqueles que utilizam já a energia sabem que aí com a energia se vai ainda muito mais a fundo, e por isso também o trabalho do Wei Chan está dividido em 4 níveis. No nível 1, se a gente associar com a prática da meditação, assim como eu falei, os resultados são muito melhores, né? No nível 2 aí você tem ferramentas, mas eu sempre vejo assim, ó, que não adianta a gente querer entrar num outro nível se a gente não resolveu aquele nível que a gente precisaria realmente resolver, né? A gente até pode ter ferramentas, entender algumas coisas mais, mas me parece que depois de todos esses anos analisando e vendo, e por isso mesmo eu coloquei essa distinção, né, de energia, espiritualidade e meditação, se a gente não faz de fato esse trabalho, os resultados não são exatamente como a gente espera. Mas vamos adiante aqui. Para ascender, para evoluir, a gente tem, né, diante daquela história, da humanidade e dos métodos que se faz para isso, né? Então ontem a gente teve uma live importante nesse aspecto, quando fala dos métodos diferentes de meditação, e na origem de todos eles, né, quando a gente fala meditação pura, a gente tem que ir na origem de todos eles, de todos esses métodos mais tradicionais, e até mesmo na origem daquilo que depois se transformou em religião, a ideia total e completa de tudo isso sempre foi o quê? Sempre foi que as pessoas tivessem uma maneira estruturada e completa para que elas atingissem esse propósito que a gente falou do início, né? Que é o propósito da evolução espiritual e da entrada nesse reino espiritual. Que inclusive essa palavra espiritual a gente precisa analisar mais adiante aqui. Nós vamos ver como existe confusão nesse termo. Então essa conversa aqui ainda nem começou. Nós vamos bem adiante nisso aqui. Então, assim, quando lá, né, nós precisamos também entender, assim, aqui, quando a gente vê as diferenças de métodos, de metodologias, né, que eu disse, né, nós já vimos várias vezes e vou repetir, né, existia, por exemplo, uma grande corrente lá na Índia, uma grande corrente lá no Egito, uma grande corrente lá na China, né, naquela parte mais ali bem da Ásia mesmo, né, uma grande corrente que a gente vê na questão ali dos maias, uma grande corrente, enfim, são várias grandes correntes, né, uma grande corrente que é representada pelo povo judeu, né, da Cabala. Então, o que que isso representa, né? E sem falar naquelas correntes que foram originadas ainda mais antigamente, né, lá dos templos mais antigos, né, antes até de Egito, antes né, da Suméria. Então, tudo isso tem um único sentido, que é trazer métodos, formas de evolução. E aí a pessoa tinha que estar muito bem integrada naquele sistema, muito bem integrada naquele método, e para isso existiam umas coisas que eram chamadas iniciações, tá? Somente os iniciados, de fato, numa determinada corrente ou metodologia, poderiam, de fato, usar aquela energia ou aquela metodologia para que pudessem, então, atingir a sua evolução. E essas iniciações eram feitas também por pessoas que já tinham percorrido o seu trabalho espiritual e serviam como pontes, né, como elos, né, até uns se chamavam assim mensageiros, né, entre o plano espiritual de onde vinha aquela corrente e a pessoa que estava sendo iniciada.
Isso, em tempos mais remotos, a gente chama que aquelas correntes elas estavam alimentadas, né? Que elas eram vivas, porque daquele reino espiritual vinha a energia que alimentava aquelas correntes, né? Muitas dessas correntes, a maioria delas, eu diria, foram ao longo do tempo sofrendo várias transformações e muitas delas foram desvitalizadas. Aí esse termo é importante da gente guardar aí. Guardem aí, anotem. Foram desvitalizadas por quê? Porque ao longo do tempo e ao longo dos milênios, as civilizações foram mudando. E foi mudando também a estrutura energética dos seres que habitam esse planeta. Então, a grande diferença que existe entre essas técnicas ou métodos, elas estão em dois aspectos principais. Um, a origem, e aí a gente pode até dizer a origem tanto física como a origem espiritual, vou chamar assim num primeiro momento, que essa origem espiritual pode remontar a uma origem até que a gente poderia chamar assim cósmica, né? Depois a gente tem que entender também o que isso significa. E isso modifica totalmente de uma para outra, tanto na sua antiguidade, ou seja, umas vêm depois de outras, como também na sua localidade, né? Então, por exemplo, assim, se um grupo X daqui fosse para o outro, tentar fazer aquele mesmo processo evolutivo, não funcionaria. Não funcionaria do mesmo modo, e inclusive quando a gente vai analisar lá na segunda-feira a estrutura energética, quando a gente for analisar a estrutura energética, a gente vai ver que, né, a anatomia sutil, como eu coloquei ali, quando a gente vai analisar a anatomia sutil, a gente vê que essas anatomias sutis são completamente diferentes de um grupo para o outro. Aí anota também isso aí. Anatomia sutil, completamente diferente de um grupo para o outro. Quando a gente anota isso, quando a gente entende isso, melhor dizendo, quando a gente entende isso, a gente consegue entender então que ao longo das civilizações foram havendo momentos, né, avanços nos grupos, nos seres, e que cada um desses avanços traz também uma corrente diferente. Então, quando alguma pessoa chega e diz assim, energia é tudo igual. Não, energia não é tudo igual. Cada uma tem um propósito. E quando a pessoa tem uma cultura mais profunda nesse sentido, e aí a gente também precisa entender assim aqui, hoje, né? É muito comum a gente pegar tudo mastigado, né? Então as informações, né, quando é muito mastigado, a gente chama que a informação foi massificada, né? A gente não vai mais na origem das coisas e pega tudo muito simplificado. O simplificado é um perigo, porque, como eu estava dizendo antes, se a gente hoje pega lá uma revista, um livro que fale sobre anatomia sutil, por exemplo, né, vai pegar de todas essas coisas reunidas. Existem até livros, né, que pretendem dizer ou colocar assim fazem uma análise incrível sobre vários, né, tipos de configurações de energia, né? Aí coloca lá a configuração dos indianos, coloca a configuração taoísta, coloca a configuração lá dos maias, coloca a configuração da cabala, dos tibetanos, dos chineses, né? E mistura tudo como se a pessoa precisasse fazer aquilo ali. E o que isso acontece? E o que isso ocasiona? A ruptura dessa estrutura sutil, que é bem o contrário do que seria o propósito. Tá? Então, quando a gente não tem a informação de fato, né, quando a gente não tem a informação real, a gente fica oscilando muito, né, no que tem por aí. Mas eu vejo assim, ó, é muito importante sim a gente ter a cultura, né, eu chamo sempre que é essa literatura toda que vem antes de 1988, 1990, eu chamo a literatura de base. Né? Com ela, a gente pode entender o que veio depois. Não só no aspecto do conhecimento, como também da energia. Então, é preciso entender que, a partir daí, houve uma grande mudança. E o que essa mudança
O que que essa mudança, o que que essa mudança ocasiona, né? Ela ocasiona uma desvitalização dessas correntes todas que vinham de antes. Quem não se adaptou, digamos, né? E o que que aconteceu aí, né? O que que aconteceu nessa mudança? Basicamente, foi uma mudança naquilo que a gente chama a hierarquia planetária. A hierarquia planetária, que antes era centrada numa palavra, num nome que a gente conhece muito, assim, aqueles que estudam mais a fundo sabem, né? A hierarquia antes ela tinha um centro, um foco, e nesse foco se centrava e se distribui a energia para todo o planeta, a energia cósmica, né? Energia cósmica. Quando isso muda, quando essa estrutura toda muda, muda também a vitalização não só dos grupos, como também da forma como aquilo ali chegava até cada um de nós. Aqueles grupos que não seguiram isso, e eu posso colocar aqui que eu acho assim que 99% não seguiram, então, de alguma maneira eles ficaram desvitalizados no seu ensino, na estrutura, naquilo que se propõe. Tá? E essa mudança, então, a gente obviamente vai chegar nessas definições, nós vamos voltar muito nisso, porque isso é muito profundo. Como eu disse, eu estou jogando para vocês aqui muita informação e essa informação precisa ser digerida, né? É como se, não sendo pretensioso, mas ao mesmo tempo sendo, né? Eu estou jogando aqui uma informação de pós-doutorado e alguns podem estar chegando agora recém ali no primário, né? No secundário, no universitário. Então, a gente precisa ir esmiuçando isso sim, mas ao mesmo tempo eu não posso podar o nível de consciência que eu estou atingindo aqui, né? Eu quero atingir aqui não o nível de consciência, não o nível mental, né? Eu quero atingir aqui um nível superior de cada um. Porque aí reside a grande mudança que existe na questão mesmo da ascensão, que nós vamos chegar daqui a pouco. A grande mudança que acontece na ascensão, e eu vou explicar todos esses passos, mas a grande mudança foi que antes, quando a gente entrava numa escola esotérica ou quando a gente entrava lá numa dessas correntes de energia, sempre nos diziam que era preciso muito trabalho e que a maioria das pessoas não iam conseguir nada ao longo da sua encarnação. Por quê? Analisavam as pessoas e os seres pelo seu nível mais humano, mais dos problemas, sem que elas tivessem condição nem de se conectar com sua alma, quiçá com a sua essência divina. E hoje, ao contrário, o que a gente faz? A gente faz um caminho inverso, né? A gente primeiro reconhece essa essência divina e aí, a partir disso, a partir desse contato, né, que a gente já falou, inclusive, né, da diferença da devoção externa para a devoção interna, a partir desse contato, nós temos a força para expandir essa essência e ela mesma se torna a nossa força para a transformação interior e, consequentemente, a ascensão. E se a gente analisar bem esse termo, a gente vê que a ascensão é um termo equivocado, né? Porque ela pressupõe uma questão, a questão antiga que eu estava falando aqui. A ascensão pressupõe que tu precisaria subir em níveis, quando na verdade tu já é o nível superior, né? Só que precisa fazer o trabalho de ir gradativamente entendendo os corpos da personalidade, os núcleos de consciência, que é o que a gente ainda vai ver aqui hoje, né? Então vamos adiante um pouquinho aqui. Então falamos também, né, que existe a questão da ainda hoje, né, ainda hoje existe também o que a gente chama de iniciação, né? Tanto que o Moentian também, o Moentian é um método iniciático, ele exige que a pessoa seja iniciada na corrente de energia que vai desbloquear os canais específicos para que ele possa ser utilizado, mas isso a gente chama iniciação menor ou iniciação externa. Tá? E existem ainda as iniciações verdadeiras, que são as iniciações internas, e essas, elas são, aí sim, disponibilizadas quando a pessoa lá no seu íntimo, né, ou seus núcleos internos estão passando pelas iniciações dentro do que a gente chama
a Irmandade Cósmica ou a Grande Fraternidade Branca. Lá no capítulo 3 do Manual do Moentian, eu coloco toda essa parte sobre, né, todo não, né? Um resumo muito resumido disso que é essa cosmogonia que a gente está falando, mas eu ainda quero falar mais, porque tem muitos detalhes, muitos pontos que a gente precisa entender a respeito dessa cosmogonia, lembrando que é preciso sim ter estruturado esses níveis de seres, né? Porque até algumas pessoas fazem uma grande confusão, assim, achando que o ser humano evolui para se tornar anjo, né? Isso aí é uma coisa bem espantosa, até porque, na verdade, cada um é uma coisa diferente, né? Inclusive, nem é assim como dizem. O interessante é que a gente precisa estruturar, sim, a questão do panteão e da cosmogonia, né? O panteão como sendo aquilo que é, define as hierarquias, né? Define aqueles seres, né? E é preciso também aqui já colocar assim uma distinção entre o que é, né? Que eu vou falar várias vezes essa palavra hierarquia, né? Hierarquia espiritual. Inclusive aqui a gente já coloca uma distinção também que até esse momento nas nossas meditações, assim, eu estava usando a palavra egrégora no sentido de agrupamento de seres e consciências, né? Lembra que até na quarta-feira eu várias vezes utilizei egrégora. Para mim, e não só para mim, mas de uma maneira geral, a gente precisa fazer uma distinção entre egrégora e hierarquia. Egrégora é uma agremiação de pessoas com um determinado propósito. Por exemplo, as pessoas que vão assistir um jogo, elas formam a egrégora das pessoas que estão naquele estádio. Né? As pessoas que são de um time dentro daquele estádio, elas são a egrégora do time X, por exemplo, enquanto as outras são do time Y. Tá? Egrégora, egrégora e egrégora. Mas todas elas estão na egrégora do estádio. Tá? Então isso é egrégora. Egrégora é só reunião de pessoas. Ponto. Agora, quando nós falamos hierarquia, aí a gente precisa entender uma coisa bem maior. Hierarquia, aí é a união ou a integração, né, de seres que estão ali reunidos pelos seus núcleos superiores. Eles não estão unidos pela personalidade. Por mais que a gente pense às vezes que pode ser uma hierarquia, sim, aqui, né, as pessoas que estão assistindo isso aqui, num primeiro momento, são egrégora, mas aqueles que estão iniciados e assistindo e depois vão absorver outras informações que estão num nível superior, aí vai ser hierarquia. Por quê? Porque hierarquia também pode ser chamado, por exemplo, assim, nós vamos ver aqui que no planeta existem uma estrutura, né, que a gente podia até chamar assim o panteão, né, a formação espiritual do planeta, ela tem vários cargos, né, e né, não a ideia de Deus, porque isso aí eu vou falar num outro momento, que é uma coisa bem distinta ainda, superior, né, mas só para colocar assim, né, nós podemos fazer uma distinção de Deus e Deus, né, ou dois tipos de Deus, né, ou mais até. Mas então, hierarquia, todo aquele ser, né, como por exemplo já ouviram falar mestre ascensionado, né, um mestre ascensionado que é parte da hierarquia planetária, né, ou da irmandade cósmica, né, da fraternidade branca, um mestre ascensionado, ele pode ser considerado uma hierarquia espiritual. Por quê? Porque com ele estão, o que estão com ele? A força que ele consegue canalizar do universo, né, a energia cósmica que ele consegue canalizar, e seus discípulos que já estão entrando no nível de ascensionado também, né, tá? E todas as consciências que eles, de alguma maneira, influenciam ou auxiliam. Então, hierarquia, na verdade, é a reunião de consciências de seres, de alguma maneira, que já estão atuando no nível espiritual. Todos aqueles que reconhecem a sua essência interna podem aí estar reunidos como hierarquia e não propriamente como egrégora, que egrégora é a parte da personalidade. E isso a gente vai entender também, né? As distinções entre corpos, as distinções que existem entre
né, níveis de consciência e dimensões. Tá? Então, é preciso a gente entender também, num primeiro momento, que existem muitas formas de se manifestar, mas que nós não podemos nos considerar sempre só uma personalidade. Nós podemos nos considerar também parte de uma hierarquia maior. Por quê? Porque nós já temos a nossa essência ali. O problema é que a gente perde o contato, perde a forma de entendimento disso, nos envolvemos, né, deixando a personalidade, que é o que mais está aqui em volta, né, no mundo material. Não é errado, né, só que a gente precisa entender por que isso está acontecendo, né, por que a gente está aqui. Né. Eu não gosto de quando as pessoas dizem assim, a gente está preso. Não, a gente não está preso de forma alguma. Nós estamos cumprindo ali o nosso papel. De alguma maneira isso foi estabelecido. Eu também não gosto da ideia de pré-estabelecido, porque ela nos coloca o destino acima de outras definições, né? E a gente vai entender que quando nós aceitamos, né, aquela coisa assim, precisava acontecer. Precisava acontecer significa que eu não tenho escolha, que a minha vida está sendo levada, né, está sendo direcionada por forças que eu desconheço. Para mim, eu não posso aceitar isso na medida que eu sei um propósito que eu preciso cumprir. E isso a gente vai entender mais tarde também. Mas então, como fica a questão dos níveis ou núcleos de consciência? Quando a gente lê aquele livro, o livro verde, né, a gente vai entendendo ali que muitas definições disso que eu estou falando aqui, mas o que vai mesmo nos trazer uma compreensão maior é lá o manual do Muan Chan, que tem várias definições sobre corpos, sobre níveis de consciência, né, a relação que existe em tudo isso. E eu quero falar um pouquinho disso aqui agora também. Só uma distinção que a gente precisa fazer antes é assim, ó, que quando se falava antes em trabalho espiritual ou na aquisição de níveis de consciência diferente ou mesmo na ascensão, né, muitos tinham a ideia de despertar determinados poderes, de ter determinadas forças, né? O problema é que isso não é a realidade espiritual. A realidade espiritual ela é o contato cada vez mais profundo com esse reino que eu estou falando, né? Mas não necessariamente a questão de despertar determinados poderes. Isso também a gente vai entender mais adiante do porquê alguns chamados poderes, né? Eles são na verdade eu vou chamar assim, quase como uma enganação para que as pessoas permaneçam ainda mais num nível, sim, de uma diferença entre um humano, mas não necessariamente uma evolução espiritual. Tá? Saiu de um nível humano no sentido da capacidade do próprio corpo ou dos sentidos, né? Ou seja, desenvolveu uma capacidade maior em relação à manifestação da personalidade ou até mental, mas isso não significa um estado evolutivo diferenciado. Então isso precisa ser bem entendido assim, né? Manifestar algum poder, né? Parecendo assim um super-humano, né? Um supra-humano nesse sentido do fenômeno físico, do fenômeno mental, do fenômeno psíquico até, não significa uma armadilha, exatamente. Não significa ascensão espiritual, tá? Isso foi até muito difundido até em alguns livros, algumas escolas esotéricas, assim, alguns que ficaram muito famosos, assim, a questão de que devia desenvolver determinados poderes e tal, né, como, sei lá, invisibilidade, deslocamento, né, bilocação, né, mas isso, calma lá, que não é sinônimo de evolução espiritual, tá? Isso pode ser outra coisa, mas vamos com calma nisso aí também. Quando nós falamos na necessidade de uma evolução ou de um entendimento dos corpos,
né? Nós precisamos fazer uma distinção e um entendimento bem claro de onde a gente começa e aonde a gente vai. E concluindo só antes, a questão da diferença que existe ou que existiu entre aquelas definições da espiritualidade, como eu falei, né, até 1990, do que vem depois, houve sim uma grande transformação do planeta, né? Então aquela energia toda que era centrada antes num centro que era chamado Shambhala, hoje ela se traslada, a gente chama assim traslada, né, no sentido de se desloca para um centro que a gente até comentou quando a gente fez ali a meditação da ponte de Hélio, né, que chama Mistletlan. Tudo isso a gente vai analisar em detalhes. Como eu disse, hoje aqui eu estou fazendo um apanhado, jogando, né, jogando informações para que a gente possa, a partir desse encontro, a gente vai esmiuçar toda a parte da espiritualidade de uma maneira bem didática. Mas então, quando houve esse deslocamento, digamos, da hierarquia, que eu falei que desvitalizou aqueles centros, desvitalizou aquelas técnicas, aqueles métodos e aquelas formas de evolução que estavam vinculadas à energia que se manifestava, que se focalizava no centro de Shambhala, e hoje ela se desloca. Então ela significa que houve, isso significa, aliás, que houve uma transformação também da forma de acessar essas energias. E aí é que entra a grande mudança que ocorreu a partir do ano 2000, quando houve vamos chamar assim, uma adaptação da forma como a gente consegue fazer a evolução. E é por isso também que aí a gente coloca assim, ó, as maneiras como as iniciações internas se dão foram diferenciadas, a forma de acesso a elas também foi diferenciada, porque, por exemplo, agora a gente vai ver aqui núcleos e corpos, né? Existia antes uma necessidade, assim, que, por exemplo, cada pessoa naquela linha que seguia, como eu estava explicando, né? Naquela linha que seguia assim, 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 precisava passar uma vida inteira, ou várias vidas, desenvolvendo uma qualidade, um corpo, uma forma de energia, até conseguir o domínio total, completo daquele corpo. Por exemplo, assim, a gente vai ver aqui a questão da personalidade, né? Então, por exemplo, se tu tem alguma coisa lá guardada como um trauma, por exemplo, né? Uma coisa, é, colocando assim bem, ou então até mesmo uma questão relacionada à dieta, que a gente sabe que a maioria tem, enquanto tu não resolvesse isso, não poderia dizer que tu é um ser que passou de um outro nível, né? Isso num aspecto bem rígido. Inclusive se encontra muito disso quando a gente vê a tradição mais antiga da yoga, né? Que preserva muito daquilo que era antigamente colocado como uma necessidade real da disciplina. Não que eu ache isso também errado, né? Uma certa disciplina é sempre necessária, especialmente em alguns momentos onde a gente está passando por uma transformação maior, quando a gente está num processo evolutivo maior, tá? Mas isso tudo também mudou no sentido assim, ó, de que hoje, né, uma pessoa considerada ascensionada, digamos assim, ela está muito mais relacionada ao que ela conseguiu ancorar no íntimo do seu ser do que propriamente naquilo que ela até manifesta externamente. E isso tem dois lados, né? O lado positivo é que sim, houve uma possibilidade de uma transformação grande da humanidade, né? Num sentido até assim de uma, né, diferenciou a humanidade daqueles que têm essa conexão interna daqueles que não têm, né? Que a gente chama a humanidade comum, vamos chamar assim. Porém, existem muitas pessoas que poderiam estar num patamar muito maior e que esquecem ou esqueceram, né, de fazer esse trabalho mais básico, que é esse trabalho que a gente coloca ali, né, como aqueles 3 pilares básicos da meditação, né, no sentido assim de se melhorar como o ser nas suas relações. Então, até uns questionam bastante. Então, quer dizer então que muitos seres ascensionados, mestres espirituais, têm muito defeito? Sim, muito, muito defeito. Inclusive isso, assim, ó, estar
conectado à hierarquia espiritual é uma coisa, agora estar realizado num aspecto profundo é outra bem diferente. Inclusive, em várias literaturas, vocês podem chegar a um momento de ler e entender que muitos desses mestres ascensionados que são mais conhecidos, como, sei lá, Saint Germain, Kuthumi, Moria, eles estão aí ainda num processo evolutivo, né? Então isso é importante da gente entender. Então vamos lá. Vamos pegar agora a questão dos núcleos de consciência, níveis de consciência ou dimensão. Numa explanação bem rapidinha assim. Lembrando, novamente, que essa parte aqui está lá no capítulo 3 do Manual do Moen Chan e também, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, na parte 5D do livro Conversando sobre Moen Chan. Inclusive, depois aqui, né, que a gente concluir essa parte, eu vou falar ainda da questão mais profunda, que são as hierarquias. Nós vamos ter mais a gente está quase 1 hora aqui, mas eu acho que a gente precisa ir um pouquinho adiante aqui, um pouquinho mais, porque senão a gente não vai dar sentido a isso que a gente está falando. Então vamos lá, sim, vamos falar sobre o início, né? Vamos falar sobre o início. Aqui nós entendemos, né, os corpos da personalidade como sendo o físico, o emocional e o mental. Físico todo mundo parece que entende, né? O físico é esse dos 5 sentidos. E inclusive o entendimento disso, né, o domínio do corpo físico, o que ele significaria? Ele significaria entender minimamente que fosse as necessidades que o teu corpo tem. O corpo físico ele está estreitamente relacionado ao campo de energia, né? Ao etérico, que chama assim, que é o campo de vitalidade. Muitos até percebem em volta, assim, né, uma pequena luzinha, assim, né, que é a manifestação da vitalidade da pessoa ali. Isso é um bom indicativo também, né, de uma percepção que está um pouco além dos sentidos. Então, assim, o físico é esse, né, que todo mundo aparentemente conhece. Aparentemente, por quê? Porque até no treinamento que a gente faz de meditação, né, o que a gente faz em primeiro lugar? Consciência corporal. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabem nem onde essa bunda está sentada, né? Desculpe, mas é mais ou menos assim. Tá? Então, o que a gente faz no primeiro momento? Consciência corporal, né? Se eu estou sentado nas nádegas, se a minha coluna está ereta, se os meus pés estão no chão, né? Sentir o corpo, né? Aquele negócio da concentração ali também, o que ela é? Concentração é isso. É eu poder pensar e sentir o meu pé, né? Eu posso sentir meus dedos, eu posso sentir as unhas, né? Eu posso sentir o tornozelo, eu posso sentir se ali está um bloqueio ou não. Quer dizer, consciência corporal, mínimo. E o segundo momento é, por exemplo, quando eu ingiro alguma coisa, que influência aquela coisa tem no meu corpo. Eu não posso ser inconsciente, né, do que eu absorvo, né? Então eu tenho que saber, assim, por exemplo, se eu comer um negócio mais salgado, como eu fiz, eu preciso tomar mais água, porque eu estou entendendo o funcionamento, eu estou entendendo a necessidade que eu tenho, né? Se eu não faço exercício, né, que consequência tem, ou se eu faço, como eu me sinto, a minha capacidade respiratória, pulmonar, né? Se eu fico mais cansado, né? Então tudo isso a gente minimamente precisa entender do nosso corpo físico. Até um momento, como eu disse antes, né, vai chegar num nível onde a gente muda totalmente os padrões estabelecidos para ele. Sem falar também que aí a gente precisa entrar numa outra questão, assim, né, que quando a gente for analisar o aspecto do porquê o corpo físico não percebe essas coisas que estão em outros níveis, né, a gente vai ver que quando a gente analisar uma anatomia sutil relacionada com a espiritualidade profunda, a gente vai ver que algumas pessoas conseguem perceber sim, desculpe, e outras pessoas elas são direcionadas a perceber conforme o seu mental. Isso é alguma coisa bastante importante da gente entender. Assim, quase tudo
Se não tudo, né? Tudo o que a gente entende ou percebe está relacionado com o que a gente já entendeu. Por exemplo, eu vou ler uma página de um livro, eu vou entender aquilo segundo a minha situação mental, segundo o meu entendimento, segundo o que eu estou vivendo nesse momento, tá? Então, uma pessoa que começa a perceber algo lá, sutil, ela vai perceber de acordo com aquilo que ela leu, com aquilo que ela entendeu, de acordo com aquilo que ela está conseguindo vivenciar. Não necessariamente que aquilo seja uma verdade universal. E aí esse é um outro nível do que a gente precisa sempre entender. Todas as nossas verdades, por mais profundas que elas sejam, elas são sempre parciais, né? Em relação ao momento, em relação ao que eu tenho lido, né? Até tem uma coisa interessante lá no livro branco, aqueles que não leram podem ler, que é uma parte onde né, acho que até já falei aqui com vocês, um personagem lá vai falar com o professor Ambrósio, e aí o professor Ambrósio pergunta para ele, e aí, como foram as leituras da semana? Ele disse, não, essa semana eu não li nada. Por quê? Estava muito cansado, muito trabalho? Disse, não, é porque eu queria chegar aqui para conversar contigo como eu mesmo e não influenciado por alguma ideia que eu tivesse absorvido e que pudesse, digamos assim, direcionar aquilo que eu preciso receber de ti. Entende isso? Então, quando a gente entra numa linha, né, de um pensamento, a gente precisa entender, a gente precisa estar aberto ao a estrutura que vem dali, ou seja, tem até aqui mesmo, né? A gente está construindo eu diria assim, uma linha de conceitualização, uma estrutura de pensamento, né? Uma terminologia. E a terminologia, eu vejo assim que as maiores batalhas desse campo, né? Se a gente pode chamar assim, são travadas por conta das pessoas não entenderem a terminologia da outra, né? Às vezes elas estão falando a mesma coisa, mas a terminologia, o nível a dimensão do pensamento que ela está indo difere minimamente, mas na questão do que ela consegue visualizar, digamos assim, muito mais do que o que realmente a pessoa está expressando. Então, às vezes, essa diferença é o que faz todo o desentendimento. E quando nós entendemos isso, né, a gente pode estar conversando no mesmo nível. Então esse é o físico etérico, né? O físico etérico, ele é físico no sentido da limitação dos sentidos e ao mesmo etérico por quê? Porque ele é alimentado. Muito bom. Ele é alimentado pelo campo de energia sutil. E isso aí nós vamos ver lá na segunda-feira, né? Como que vem as coisas até se manifestar no físico, tá? Então, depois disso vem o astral ou o emocional. E aí é que a gente precisa entender bem. Quando a gente falar em corpo emocional, vocês colocam assim, o igual a astral. Tá? Então, emocional igual astral. E isso é importantíssimo da gente analisar. Sempre que nós falarmos emocional, é igual a astral. E quando fala astral, precisa ficar aí assim, ó, astral diferente de espiritual. E aí a gente vai entender muita coisa. A gente vai entender muito da literatura que existe por aí. A gente vai entender muito dos métodos equivocados que existem por aí. Tá? E a gente vai entender muito do propósito das coisas. Porque quando a gente fala emocional, né, o que a gente está relacionando? A gente está relacionando justamente as emoções, os sentimentos, aquelas memórias que a gente tem de coisas sofridas, não só nossas, mas aí entra também o campo familiar, entra um campo da cidade, entra o campo do planeta, porque o planeta tem a sua memória também, que está aí relacionada com todas as guerras, sofrimentos, né? Tormentos, né? Os desencarnados que não fizeram o seu processo evolutivo nessas cascas, digamos assim, né? E isso é um outro assunto também que a gente pode entrar depois, mais adiante, quando a gente pode falar, inclusive eu já falei algumas vezes sobre o processo da morte em si, né? Tudo isso
É questão, sim, da espiritualidade, do entendimento da espiritualidade. Mas então, astral é isso. Existiram e existem muitos grupos que incentivam as pessoas a entrar no tal do astral como se fosse sinônimo de espiritual. Então, calma lá, não é sinônimo não, tá? O astral é isso, emocional, sinônimos de desencarnados, sinônimos de guerras, de conflitos, de tristeza, de tudo mais, dessa parte emocional. Quer dizer, emocional é só ruim também? Não. Tem, obviamente, as emoções positivas, mas não vamos entrar aí, entra no campo da psicologia, né? Quando define algumas emoções básicas, né? Alegria, medo, amor. Alguns definem 4, outros 6, depende da escola de psicologia que se vai entrar, né? Então isso é outro tema também. Mas num primeiro momento nós vamos considerar assim, astral, esse nível dessas memórias, inclusive da memória planetária, de coisas que já passaram, coisas que estão ali grudadas, né? E que fazem parte dessa memória astral. Tá? Então aí quando algumas pessoas fazem algumas até ainda hoje fazem ali aquilo que chama projeção, né, astral, né? Muitos deles estão entrando lá nesse nível, né, saindo pelo campo, pelo corpo emocional, né, pela dimensão do astral, pelo nível do astral. E aí isso não é espiritual, isso é só um nível de registros, né? Nós podemos ter um conhecimento vastíssimo do universo, do mundo, né, de memórias, entrando nisso aí. Mas quando se volta, né, se volta com eu diria assim, uma sujeira que às vezes também ajudaria ou prejudicaria, né, eu diria assim, prejudicaria o campo de energia sutil. Né? Então, precisam fazer sempre essa distinção entre o que é astral e o que é espiritual. Então, o emocional é igual ao astral, mas ainda não é espiritual, ainda é parte da personalidade, assim como o nível que vem a seguir. Assim, aqui uma coisa bem interessante aqui, importante, né, que é salientar essa diferença que existe entre as emoções positivas e as negativas, né? Quando a gente fala assim, né, de que algumas pessoas interpretam essa coisa do astral como negativo, às vezes elas se podam de sentir coisas boas que são as emoções positivas, né? Então isso é uma distinção que a gente precisa fazer bem claramente, porque realmente ao longo do tempo, quando as pessoas ficam com certo receio, com medo, digamos, de se atuarem no campo do que seja negativo da parte emocional, elas parece que se podam também para as emoções positivas. Isso seria também um engano, porque é preciso sim viver aquilo das emoções positivas, como e especialmente, né, a alegria, o amor, a felicidade. Então isso precisa ser bem distinto. Mas aí entramos então no nível do que a gente chama corpo mental. E aí existe também bastante coisa para a gente poder analisar. Quando a gente analisa o mental, né, às vezes a gente vê assim também quando as pessoas começam a fazer as suas meditações, né, a maioria diz assim, precisa desligar o mental. Ou então, o mental atrapalha. Não, mesma coisa que o emocional. A parte boa da emoção, ela nos faz viver e entender, né? Porque assim como a gente precisa dominar o físico no sentido de entendê-lo, a gente também precisa dominar as emoções no sentido de que elas sejam positivas. E no mental também. Imagine a pessoa simplesmente entrar numas de que a meditação precisa desligar o mental, né? Então aí ela não vai nem conseguir fazer o processo de contagem, nem vai conseguir fazer o processo de concentração, porque para fazer a concentração e atingir um nível do estado intermediário, né? Lembrando, o estado intermediário fica acima do nível mental, né? Então, assim, ó, o mental, ele se divide, né, no que a gente conhece, assim, ó, como
concreto, abstrato, e ainda tem um que é o intuitivo, que aí entra lá no campo causal, que é a alma. Então vamos analisar primeiro assim. Quando a gente fala do mental concreto, né, é esse que a gente usa como raciocínio, como a lógica, como a interpretação da linguagem, né, como a interpretação do conhecimento que se adquire. Então, é muito importante, né? É mais do que importante. E quando a gente exercita o lado mais abstrato, né? A gente já conhece bem, né? O lado da invenção, o lado da arte, o lado da lógica que não exige o raciocínio propriamente. Eu vou explicar isso também daqui a pouco. Quando a gente entra no intuitivo, né? O intuitivo seria o quê? O contato da alma com a consciência objetiva. É isso que se define como intuição, inclusive, né? É o contato ou a permissão que a mente tem por estar mais centrada e alinhada com um superior, que permite esse contato do interno, num nível da definição de intuição aqui na espiritualidade, né? Porque a intuição em outros níveis, né? Na definição psicológica ou filosófica, tem uma outra consideração que, inclusive, a gente já fez ali na parte da meditação. Então, o mental é óbvio que ele precisa ser exercitado ao máximo. Não se pode ter uma boa meditação, uma elevação da consciência sem ter um mental bem desenvolvido, né? Sem ter uma lógica desenvolvida, sem ter a capacidade de argumentar, de articular um raciocínio, de interpretar um raciocínio. Então, na meditação mesmo, ela é essencial, porque é ele que nos vai, inclusive, dar o entendimento que ele ultrapassou, né? Que ele foi além do simplesmente concreto, do simplesmente físico, né? No sentido palpável, e entrou em um outro estado. E é por ele, inclusive, que o maior trabalho hoje é feito, porque é na análise mental que nós vamos entender os nossos processos físicos, emocionais e espirituais, porque ele é o intermédio de todos esses processos, vamos chamar assim. Acima disso, aí entraríamos no nível da alma. Aí agora nós vamos entrar numa outra esfera, que a alma ainda faz, né? O físico, o emocional e o mental é uma trilogia que forma o que a gente chama personalidade. Agora, a personalidade ela é alimentada pelo que a gente chama ainda alma. E a alma pode ter vários significados, desde aquilo que nos permite uma interação com o mundo, como também aquilo que aí outros, né? E essa interação com o mundo seria até o entendimento, digamos, de que nós temos uma relação com nossos pais, nossos ancestrais, tudo mais, né? O físico também, né? Tem toda uma memória que vem lá desde as gerações anteriores, né? Isso faz parte da nossa genética, né? Quando a gente tem a célula traz todas essas informações em algum nível, né? Isso está ali. E a alma, né? Nos que colocam isso como uma questão mais espiritual, aí alguns até falam assim, tem até as memórias e os registros, né, das encarnações passadas. Hoje a gente não vai entrar nisso especificamente, porque esse é um campo bastante amplo, né? Bastante amplo, mas sim, vamos colocar que, de alguma maneira, a alma seja esse contato, né, com as experiências que se teve nesse plano. E aí a gente pode entender muita coisa também, né? A gente pode entender até como não sendo necessariamente até tão espiritual assim, mas como sendo um campo, um canal que vai nos permitir aí sim entrar naquilo que a gente chama o reino espiritual, que vem a partir de um outro núcleo de consciência que a gente chama o corpo de luz. O corpo de luz é como se fosse assim o campo de energia, né? Assim como o físico tem esse campo de energia que é o etérico, que a gente chamou, né? A alma, ou esse núcleo superior que já quase entra no espiritual, ele tem um núcleo de energia que é o corpo de luz. E esse corpo de luz, ele começa a ser produzido, digamos assim,
na medida que nós vamos fazendo, desculpe, na medida que nós vamos fazendo essa expansão, né, agregando informações, agregando resoluções, especificamente dizendo assim, e que nós vamos reconhecendo cada vez mais uma parte que ainda está muito acima de tudo isso aqui, que é a nossa essência, e é aí que eu quero chegar também. Aí, quando a gente entra num nível superior, e agora é só para a gente colocar isso aqui de uma maneira mais, vou falar assim, didática, mas não tão didática, porque exige mesmo a questão mais da definição de uma espiritualidade, né? A gente entra numa coisa que é a mônada. Essa mônada, aí a gente tem que parar um pouquinho, respirar e começar a fazer uma explanação um pouquinho mais profunda. Mônada seria o primeiro núcleo espiritual propriamente assim, profundo, né? E a mônada, na verdade, ela seria, em algumas definições, e note bem que são algumas, isso aqui não é necessariamente o que eu acredito, mas aí vou colocar essas informações para depois a gente poder chegar no que realmente eu entendo como sendo isso. Coloca-se que a mônada seria o aspecto mais profundo, né? Ou até a nossa essência, e que, na verdade, seria assim. Existiriam 7 mônadas. Cada uma dessas mônadas se divide em 144 extensões, né, que são as extensões de alma. Tá? Então, assim, a alma seriam partes dessa mônada original. Tá? Então, essas partes, né, quando elas vão evoluindo, né, alguns até colocam assim que é possível ter partes de mônadas ou mônadas diferentes vivendo encarnadas em pontos diferentes ao mesmo tempo. Segundo algumas escolas esotéricas, precisaria resgatar todas essas para ter um nível de ascensão razoável no que se chama nível espiritual. Então, a alma ou a extensão da alma e a personalidade é só uma parte de um ser maior que sou eu mesmo também, né? Isso segundo algumas escolas esotéricas que a gente precisa analisar justamente para a gente poder entender uns conceitos que vêm além disso. Tá? Então, assim, sendo uma mônada a parte espiritual mais profunda, né, e que existem 7 delas, ainda existiria uma mônada regente, que a gente chama justamente o regente monádico. E esse seria o núcleo, ou o que a gente chama a essência divina. Tá? Porque vive no nível, na dimensão divina. E aí esse é o ser de fato. Agora, essas definições de mônadas como partes e extensões de almas como sendo 144 diferentes, né? Isso vem ainda da definição esotérica lá daqueles conceitos mais antigos que a gente estava falando antes. Muita coisa mudou a partir dos anos 90, e especialmente depois do 2000, que proporcionou que a gente entendesse algumas outras coisas que estão além disso, e que eu já coloco aqui para vocês, que do ponto de vista da espiritualidade mais profunda hoje, se entende que essas extensões, na verdade, não necessariamente precisam ser resgatadas ou precisam ser entendidas assim. Não. Assim, essa pergunta que foi colocada aqui, não seria isso aí, tá? Essas outras mônadas que fala seria num outro nível muito superior ainda, tá? Não é isso aí. Não vamos entrar nessa definição agora. Agora aqui nós estamos definindo ainda a parte da constituição do que seria o ser humano até a sua identidade espiritual. Ponto, né? Como uma individualidade espiritual, se é que a gente pode chamar assim. Depois vem o que seria a hierarquia espiritual. E aí hoje eu estou vendo assim que eu vou deixar
essa questão da hierarquia espiritual, da estrutura da hierarquia planetária para o próximo episódio, porque senão vai ficar realmente muito extenso. Então nós estamos chegando aqui à definição de que se entende hoje que quando nós localizamos, sentimos essa essência divina que está muito acima de qualquer dominação ou de qualquer definição espiritual mais antiga, e até essa questão da palavra dominação a gente precisa analisar com muito cuidado, que eu faço toda uma explanação de 170 páginas, mais de 170 páginas lá no livro azul. Então a gente precisa ir com muito cuidado nessas definições, né, até se a gente quiser entender. E lembrando que aqui, como é a série espiritualidade, e eu volto a dizer, é muito mais dogmática, no sentido de que é preciso ou não aceitar ou não, né? Aceita quem quiser. A gente vai entender então que, primeiro, não precisa integrar todas essas partes, porque na verdade a gente pode simplesmente, pelo nosso trabalho interno, pelas resoluções que está fazendo, ir gradativamente assumindo que essa essência já está completa. E essas outras partes que a literatura esotérica colocaria, elas não precisam ser identificadas, digamos assim. Elas precisam ser, de alguma forma, entendidas, mas, ao mesmo tempo, o que vale é a gente assumir a rédea da nossa própria evolução. Quando a gente assume a rédea da nossa própria evolução e, em algum momento, tendo esse contato com a essência divina, a gente está resolvendo a parte esotérica, a parte espiritual, digamos assim. Mas aí se precisa fazer esse trabalho no nível da personalidade, que é o mais complicado enquanto a gente está encarnado, mas ao mesmo tempo é necessário, e é muito necessário também fazer todo esse equilíbrio com a parte das emoções, do mental, do físico, que é isso que a gente tem trabalhado muito na questão da meditação. Por quê? Volto a repetir aqui um fator importantíssimo. Se a gente não faz esse trabalho positivo, né, no sentido de entender as emoções positivas, do mental também como uma parte da constituição dessa personalidade, se a personalidade não está bem estruturada, a gente não consegue manifestar toda essa espiritualidade ou toda essa essência que está ali no nosso interior. Tá? Então é basicamente isso aqui. 16 e 24. Teria algumas coisas mais, na verdade teria muito mais, né? Mas eu acho que por hoje nós extrapolamos aqui o tempo, eu acredito. Acho que já estão, a maioria já cansada. Teria muitos, obviamente que muitos outros temas, né? Isso é um assunto que realmente rende muito, porque não só as configurações, a estrutura ela é muito extensa e como eu disse também, a maior parte do material que eu tenho é a questão da espiritualidade em si. Recomendo para vocês a leitura, especialmente nessa parte se quiserem iniciar a entender sobre a estrutura planetária, hierarquia planetária, vai na terceira parte do livro branco, né? Porque ali se dá um entendimento real disso. Vamos guardar os questionamentos que tinham para o próximo episódio. Vamos, por favor, anotem, coloquem aí, vamos anotando, que aí no próximo episódio a gente vai tentando explicar mais. Só uma questão aqui que ficou interessante. Não, hoje já não se precisa mais encarnar para fazer. Por quê? Porque aquele processo das encarnações, de karma e tudo mais, hoje a gente consegue resolver aqui. E esse é um assunto muito importante que a gente precisaria desenvolver num episódio só com isso aqui, né? Assim como eu estava dizendo ali aqui, mudou muita coisa na questão da forma como a gente evolui. Muitas leis espirituais mudaram, por isso que eu digo assim, a literatura de base é interessante, mas o que mudou hoje, poucos estão falando, poucos estão mostrando, né? Então, não é a questão de dizer, tá tudo errado, tudo certo, não. A questão é o que eu quero acreditar,
como eu quero acreditar e o que me faz bem e, especialmente, que resultados eu estou obtendo com isso. Tá? Porque não adianta também a gente ter informações sobre uma coisa, especialmente uma informação dogmática, assim como eu quis falar aqui, e a gente não ter a prática, né? A questão prática, a resolução prática na vida da gente. Tá? Então, inclusive, aqui ficaram vários questionamentos, especialmente assim, hoje eu tinha até, achando que a gente tinha feito até uma segunda parte, assim, né, que era justamente os cargos da hierarquia planetária, né, que houve uma pergunta até sobre onde andariam esses mestres mais conhecidos que a gente ouve falar. Inclusive isso tem uma grande modificação também até no nome deles, né? E eu então vamos deixar para o próximo episódio a questão das 4 hierarquias planetárias, né? Que sim, hoje a gente pode definir como 4. Né? Esse material até está lá no livro azul também. E a gente pode começar por aí, falando um pouco das mudanças dessas leis espirituais. Esse é um assunto que rende muito também. E é isso aí. Então, muito obrigado a todos. Fiquem bem. Absorvam bem esse conhecimento. Façam aí uma boa meditação. E até segunda. Um abraço a todos e até mais.